Bem-vindos ao Comunicómico. Este é um podcast sobre comunicação, improviso e humor. O meu nome é Paulo Oliveira. Eu sou Augusto Shoa. E convidamos, acima de tudo, boas pessoas para boas conversas. Ele é o famoso Rui Bairrada. Famoso são vocês. Eu sou só o Rui Bairrada. Obrigada pelo convite. É bom ter vindo até à Ericeira. Onde o mar é mais azul. Sem hashtag saber, Ericeira, ó. Show me the money, hein? sem saber ao que vem. Portanto, ainda é mais... Nós estamos ultra operacionais, porque houve um problema técnico e fizemos isto tudo muito bem e agora tivemos que repetir aqui a abertura do podcast e correu ainda melhor. Eu acho que sim. É um prazer ter você aqui. Obrigado, viu? O prazer é meu. Muito obrigado, eu mesmo. A nosso objetivo ao convidar boas pessoas é que daqui a uns anos ou daqui a algum tempo essas boas pessoas se passem da cabeça e façam... sejam serial killers ou arrebentem com o Parlamento, para nós depois sermos famosos por ter entrevistado essa pessoa. Ok. Tens alguma coisa nos teus planos futuros? Ainda não, mas agora abriste aqui uma janela de oportunidade para eu pensar sobre isso. Eu ainda estou na fase da boa pessoa, ainda acredito, ainda estou a tentar ser boa pessoa. Mas realmente, se nós olharmos para a sociedade e para tudo o que está a acontecer, a pergunta fica no ar. Do jeito que o mundo está polarizado, né? A gente não sabe mais quem é vilão, quem é mocinho. Não, mas para ser boa e pessoa, tudo tem seguidor. quieto. Tudo tem seguidor, né? Acho que pode ser um caminho. Ok, quem é o Rui Bairrada? Olha, o Rui Bairrada é alguém que apaixonado pela vida, que tem 46 anos, quase 47, casado e com três filhos, completamente apaixonado pela família, acha que a família é a coisa mais importante na vida, que tem sonhos e que sonha desde muito cedo que viu que nos obstáculos podiam estar as oportunidades e que tem feito o seu caminho, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e que me traz aqui hoje até você. Não sabes bem o que é que estás aqui a fazer. Não sei bem, mas é um tipo simples, um tipo humilde. Ok, simplicidade e humildade. Portanto, estamos a começar bem, Eu acho que sim, e boa comunicação também, né? Há uma parte interessante do teu trabalho que eu acho que é extremamente útil e faz falta, que é a educação financeira. Como é que a educação financeira, e tu és o rosto do Doutor Finanças, que é uma equipa grande, como é que esta parte das finanças e do dinheiro entrou na tua vida? Olha, foi entrando, não entrou, foi entrando. Eu começo a minha carreira profissional num banco, como estafeta, no Deutsche Bank. Depois fui evoluindo dentro do Deutsche Bank. Aos 30 anos tornei-me jovem empresário de insucesso. Portanto, abri a minha primeira empresa. E depois, nessa fase, especializei-me em ajudar pessoas a encontrar o melhor crédito, habitação, e a coisa depois foi crescendo e evoluindo de forma natural, como eu costumo dizer. Hoje nós somos 237 pessoas, empregados, mais uma rede de franchising, que entretanto franchizámos as outras finanças em janeiro, que são mais 150 pessoas neste momento, mas o caminho fez-se caminhando, e se nós voltarmos a 2014, que é quando tudo começa, nós éramos 5. E o caminho, eu costumo dizer que eu vou aproveitando as oportunidades que a vida me dá. E com as oportunidades que a vida me dá, eu vou trazendo pessoas, que para mim é a coisa mais importante que existe na vida e nas empresas são as pessoas. As empresas são pessoas, não são empresas. O que é o Doutor Finanças, além do número de contribuinte? É pouco mais do que isso e do que uma marca. O que faz o Doutor Finanças é as pessoas, são estas 237 pessoas que todos os dias ajudam o que tu dizias, ajudam a dar mais literacia financeira aos portugueses, uma coisa muito, muito importante. Nós, em termos de Portugal, estamos em último lugar em termos de literacia financeira na União Europeia, portanto há um caminho gigante, mas se calhar o humor, não é? O que nos traz aqui hoje, o humor ajuda porque nós olhamos para o dinheiro como uma coisa chata, não é? Como costuma dizer, não paga dívidas, não é? Não é? E não paga mesmo. Portanto, se nós pusermos um sorriso quando falamos sobre dinheiro, se calhar se calhar há aqui um papel que vocês também podem fazer e ajudar o Doutor Finanças a tornar isto mais divertido. Todas as palestras que eu dou, eu digo, bora pôr um sorriso. O dinheiro é uma coisa positiva. O dinheiro serve para nós concretizarmos sonhos, para concretizarmos objetivos. O dinheiro não é uma coisa má. Bora nos elevar, bora puxar para baixo. Não é? Nós ainda temos aquela coisa que o dinheiro é uma coisa suja. Nós temos muito medo do sucesso dos outros, não é? Andamos sempre a desconfiar. Inveja, não é? Se ele tem um carro novo, se ele tem uma coisa nova, nós estamos sempre a desconfiar das coisas boas. E isso não é uma cena fixe. O dinheiro
esta coisa das finanças pessoais e de nós tomarmos consciência e tomarmos conta da nossa vida é uma coisa cool, é uma coisa super, super mega divertida. Costumo brincar e calmo já. Dinheiro é como as crianças, não é? Dinheiro, imagina, se nós temos um filho com 3 anos, nós vamos com ele à rua e para atravessar a rua, o que é que nós fazemos? Damos-lhe a mão. Nós olhamos para ele e queremos vê-lo crescer. Nós olhamos para ele e queremos vê-lo sorrir, prosperar. Dinheiro é igual, não é diferente disto. Se nós o tratarmos bem, se olharmos para ele com um sorriso, tenho a certeza absoluta que todos nós os que estamos aqui, todos os que nos estão a ouvir, vão ter uma vida muito melhor e com muito mais sorrisos. É uma coisa interessante é interessante quando as coisas estão a acontecer à nossa frente, e aconteceu agora aqui, eu costumo utilizar a expressão andar em câmara lenta. E foi muito interessante aquilo que tu fizeste, que foi, e as pessoas depois no podcast podem voltar atrás, tu tens consciência da comunicação e da relação comunicacional, entre aspas. Porquê? Porque tu estavas a falar e ao perceberes-te que o teu tempo de antena já estava com 1 minuto e qualquer coisa, fizeste uma salvaguarda ali que te deu mais fogo para falares mais um bocadinho, que foi... Foi mais o vosso ar desespero a olhar para mim. Foi mais isso. Eu não sou assim tão técnico. Estou a brincar. Mas a questão é mesmo essa. A comunicação é uma relação, teoricamente ou idealmente, de confiança para as coisas correrem bem. E deixa-me só para arrancarmos aqui o episódio. Há uma coisa que no improviso que tem que existir entre as pessoas que estão a improvisar, que é a confiança. Portanto, eu vou-te pedir confiança agora aqui na primeira dinâmica que vamos fazer, que é, vamos decidir qual é que é o objetivo deste episódio com um jogo de improviso, em que cada um de nós diz uma palavra de cada vez e vamos ver onde é que a história vai parar. A gente vai definir o objetivo. Olha que coisa séria. É uma responsabilidade gigante. Olha, o objetivo do seu podcast. Ok. Este episódio vai tratar de um tema. É só uma palavra. Tema estranho ou interessante de importância mundial e melhor seria que começasse a ver mais sobre crustáceos ou lagostas. ou lagostas. Ok. Ou lagostas. Você acabou de destruir o cara, só tu falar dinheiro no final, cara. Porra, tu podia salvar o planeta. Está bem, mas crustáceos também podem ser dinheiro se tivermos uma boa aquacultura. O Bubba Gump ficou rico assim, o Forrest Gump. Rui, diz um negócio. Você não acha que você está lutando, e aí também é uma oportunidade, contra uma cultura? Na hora que o Rui foi falando, me veio na cabeça assim, a divisão rasa, básica, clichê entre crianças e adultos. Assim. A criança não paga boletos. Então, o boleto para nós é tipo um problema. A relação com dinheiro, a gente vê isso como um problema. A gente não foi preparado a se aproximar do dinheiro. Nós estamos a transmitir para o Brasil também, neste momento. E precisamos aqui de um tradutor, porque pode haver quem não saiba o que é um boleto. Em português, boleto é uma conta. É uma conta. Okay. É uma conta. E aí a gente brinca, né? A diferença entre criança e adultos é que os adultos pagam boletos. Então, a gente vive em função de pagar boleto. Tem o boleto em dia? Não tem. E aí? Como é que é isso? Como é que é? E aí eu vejo nos profissionais da nossa área, ou, sei lá, psicanalistas, a gente tem um problema, inclusive, em saber cobrar, saber o nosso valor, porque tudo isso permeia essa cultura da gente olhar o dinheiro como alguma coisa suja, alguma coisa... Hoje a gente nem toca nele, né? Porque é dos incas mais e astecas. A moeda, a gente nem vê, mas é online. Mas e aí? Como é que é isso? A primeira coisa que nós todos devemos fazer é pôr as crianças a pagar boletos. Não é? Porque quanto mais cedo nós começarmos, mais preparados nós vamos estar. E se nós, enquanto pais ou enquanto responsáveis por educar pessoas, não lhes dermos educação também sobre dinheiro, nós estamos a criar uma geração que não vai saber gerir como nós e vai agir exatamente da mesma forma como nós agimos ou como nós olhamos para o dinheiro. Portanto, quanto mais cedo nós com as crianças introduzirmos os temas do dinheiro, nomeadamente o pagamento das contas, um jogo simples. Chegou a fatura da eletricidade.
são 50 euros. Bora lá fazer todos um exercício e vamos todos apagar as luzes, não é? Normalmente as nossas casas são tipo arraiais minhotos, estão sempre ligadas. No próximo mês olhamos para a fatura e reduziu 10 euros. Entregamos esses 10 euros. Nós automaticamente, com esse pequeno jogo, que é pagar uma conta, nós diminuímos a conta e distribuímos. E demos os 10 euros para ele ir comprar o que ele quisesse. O chupa, o que a criança quiser. O que é que nós fizemos? Duas coisas. Baixámos a conta, ou o boleto, e criámos o hábito, não é? Criámos o hábito, todos nós no mês a seguir vamos a pagar as contas. E a consciência de... Sim, portanto, nós não devemos ter medo de introduzir o tema do dinheiro com as crianças. Aliás, eu tenho uma teoria, estou tipo agora a evangelizar sobre este tema. Boa, somos privilegiados. Portanto. Estou mesmo a evangelizar, porque eu acho que o tema do dinheiro vai lá um bocadinho como foi o tema da reciclagem em Portugal, não é? Quem levou a reciclagem para casa, se nós hoje todos reciclamos, foi porque houve uma campanha nacional junto dos miúdos e os miúdos trouxeram com eles para casa a reciclagem. O Gervásio ajudou no processo. Imenso. E se calhar com o dinheiro nós temos que fazer isso. O dinheiro é uma coisa suja, estamos de acordo, certo? Não é uma coisa limpa, não é uma coisa... Nós olhamos para o caixote do lixo e não sorrimos todos a achar que vimos a coisa mais maravilhosa do mundo. Não. O dinheiro também nós temos um bocadinho essa percepção. Não é por isso que nós hoje não olhamos para o lixo como uma coisa importante, em que dividimos por vários sítios. O dinheiro é um bocadinho também, é diversificar, ou seja... Se nós conseguimos introduzir e perceber, ou fazer passar a mensagem às crianças, e não só às crianças, a toda uma cadeia que é mesmo importante, que é tão importante, ou que é mais importante, ou de importância semelhante à reciclagem, se calhar nós estamos aqui a dar mais um passo junto àquilo que tu dizias, e a mudar um de haver esta diferença entre uns não e uns sim. Não, todos sim. Todos sim. Então, tu serás então um profeta da literacia financeira. Eu sim, pastor, profeta. eu como sou. Estás tranquilo, Estou perfeito. Sou um tipo inclusivo. Portanto, como sou inclusivo a todas. A minha pergunta é muito simples: é todos os profetas caminham pelo caminho das pedras, não é verdade? Portanto, porque os profetas muitas das vezes são incompreendidos ou olhados de lado. Tu sentes isso? Então não, disse-te há bocadinho, estamos em último lugar da literacia financeira em Portugal. Olhando para isto como uma coisa maior, para mim é uma luta todos os dias para tirar. Eu sou português, eu quero tirar Portugal do último lugar, ninguém quer que... Nós ao tirarmos Portugal, ou todos em conjunto tirarmos Portugal do último lugar, nós estamos a elevar Portugal. Nós estamos a dar mais condições às nossas pessoas para termos um país melhor para termos melhor vida, para todos termos uma vida financeira mais estável e mais saudável, mas com melhores condições. É a nível macro. Quando eu te fiz esta pergunta, é no teu dia-a-dia. Ou seja, no teu processo de partilhar, de evangelizar, entre aspas, tu sentes a resistência das pessoas relativamente à tua mensagem ou abertura e curiosidade? Muita resistência, porque como dinheiro é tabu, como nós não gostamos de falar de dinheiro, nós podemos agora abrir aqui a discussão, uma discussão no café, e começarmos a perguntar quanto é que tu ganhas e quanto é que eu ganho. Quem diz isto? Vamos todos mentir uns aos outros, ninguém vai dizer a verdade. Portanto, andamos-nos todos a enganar. Mesmo nas empresas é igual, ninguém sabe o que é que cada um ganha. Então o que é que acontece? As pessoas vão-se embora. Em vez de eu faço a mesma função, se eu souber o que é que o meu colega do lado faz, imagina que ele ganha 1.200 euros, eu ganho 1.000, só como um exemplo. Então eu tenho aqui a possibilidade, se faço o mesmo, de conseguir ganhar 1.200. É só perguntar a quem me esfia o que é que eu posso fazer mais para chegar ali. Então, como isto é tudo segredo, eu para ganhar 1.200 vou-me embora. E o que é que acontece? Quando eu vou voltar a ir buscar alguém ao mercado, eu vou pagar 1.400, não é? Porque não existe aquele valor, porque o valor, entretanto, do mercado está mais alto. Então é assim que funciona. É assim como nós escondemos informação uns aos outros, em vez de nós estarmos a melhorar a vida de nós todos, dos que estão ao nosso lado. Estamos a boicotar. Não, e estamos a piorar, porque vamos ter maior custo do que o que tínhamos antes. Se nós igualássemos, tínhamos tido, e agora igualávamos, era exatamente o mesmo custo, não é? De 1.400 aumentávamos 200, era igual, era net, só com uma pequena diferença. Nós não temos que voltar a ensinar tudo do zero à pessoa que vai entrar. Portanto, o fator tempo já também é um influenciador de dinheiro, como é óbvio. Eu acho que vocês estão misturando profetização com evangelização, com dinheiro. Isso no Brasil dá um problema absurdo, Por quê? Hein? Evangelização, dinheiro, pastores. No Brasil, quem entrar na igreja está rico. É um caminho ótimo. E aí, deve ser difícil ser filho do Rui, hein?
Imagina se chegar, pai, me dá um dinheiro aí. Aí ele vai falando, olha, vamos apagar a luz agora, semana que vem. E aí, seus filhos sofreram? Sabes que em Portugal diz-se muito em casa de ferreiros espeto de pau. Na minha não é diferente. É muito mais fácil ensinar os outros do que os nossos. É muito, muito mais difícil. Porque não existe o sentimento, não havia... Não é? E para mais numa história que, quando eu começo como estafeta e faço o meu percurso, e fui ganhando a minha autonomia financeira também, eu hoje posso permitir que os meus filhos tenham coisas que eu não tive na altura, e não é por os meus pais não ter tido uma boa vida e os meus pais não me poderem potenciar algumas das coisas também. Portanto, é sempre mais desafiante, é muito mais fácil nós evangelizarmos para fora de portas do que para dentro de portas. Logicamente, que também evangelizas para dentro, como é óbvio, eles têm ferramentas porque estão no meio e estão sempre a ouvir falar sobre elas. O médico não opera o próprio filho, né? Tu tens um percurso que é quase um Lusitanian Dream, não é? Um Portuguese Dream. Ou seja, tu começaste como estafeta num banco e hoje em dia o Doutor Finanças tem os tais 230 pessoas, mais 100 e tal do franchising. É um universo já de, se calhar, de 400, quase 500 pessoas. Já é. E tu escreveste um livro que eu li, que é o de estafeta a CEO, ou seja, onde tu relatas o que te foi acontecendo ao longo do caminho e o que te levou onde chegaste. A minha pergunta é, se o título do livro fosse de CEO a estafeta, seria menos valoroso? Não, acaba assim o livro. O livro acaba com essa frase. Quando hoje me perguntam se não fosses CEO de Doutor Finanças, o que é que gostavas de fazer ou de ser, eu digo voltava a ser estafeta. Porque eu hoje faço exatamente o mesmo. Não há diferença do início para agora. O que eu faço hoje é servir os outros, andar pelo edifício, a ver o que é que eles precisam, fazer crescer os outros e ver onde é que eu posso ajudar para que os outros cresçam. Portanto, é exatamente a mesma função. É uma das lições, aquilo que tu eu fui buscar este tema desta forma para irmos para aí, porque é uma das lições mais difíceis de aprender na vida. E eu vou fazer aqui uma analogia com a stand-up comedy, que é a comédia, neste caso a stand-up comedy em particular. Aquilo que eu digo sempre aos meus alunos é: apaixonem-se pelo processo, não se apaixonem pelas piadas. Ou seja, se tu te apaixonares pelo processo, e foi aquilo que tu disseste agora aqui, está sempre tudo bem, e onde quer que estejas, o processo está sempre estás envolvido nele, não é? Às vezes as pessoas apaixonam-se pelas piadas e depois há piadas que não funcionam e ficam ali, não é? E depois é mais doloroso também. O tópico que eu acho interessante, assim, e eu estou fazendo uma análise bem simplista, tá, Rui? É como a coisa cultural, assim, influencia drasticamente na tua relação com o dinheiro. Eu estou falando, por exemplo, no Brasil, um exemplo tosco aqui, você vai comprar alguma coisa e recebe o troco e não pega 10 centavos de troco, 1 centavo aqui, os centavos têm um valor, a relação com o dinheiro. Eu brinco, eu fiz a primeira formação em marketing. Pô, tá pagando, sei lá, 5 euros num fino, num chopp. Aí meus amigos portugueses, parvo, vais gastar isso no chopp? Não, mas olha, a música tá legal, tem o pôr do sol. Ou seja, eu aprendi a ser anti-marketing. Eu aprendi a ser anti-marketing aqui e ter mais relação com o dinheiro e o valor do dinheiro como eu nunca tive em 40 anos. Tens que mudar de amigos. Mudar o ciclo de amizade. Estamos a perceber aquilo que está aqui no subtexto é que o Brasil ainda está pior que nós. Sim. Nesse sentido, na relação com o dinheiro, sim. Sim, tens sorte, tens muita sorte. Escolheste um grupo de amigos que está a olhar para o tema do dinheiro com alguma responsabilidade. Pelo menos está a questionar. Não é? O desafio aqui não é tu consumires ou não consumires. O desafio é tu questionares se faz sentido consumir ou não consumir. E depois cada um de nós toma a nossa decisão. O dinheiro foi feito e só serve para nós consumirmos, ou para nós é uma coisa que veio ao mundo para nos dar prazer naquilo que realmente nos dá prazer. O que não faz sentido é nós não questionarmos. O que não faz sentido é, imagina, eu pagar 100 euros de conta todos os meses num operador de telecomunicações e depois não vejo nenhum canal de televisão porque vejo streaming, não uso o telefone fixo e não uso aquela quantidade de internet. E se calhar com 20 ou 30 euros eu resolvia aquilo que faz efetivamente sentido para a minha vida. Mas como nós não questionamos,
nós pagamos. Acabou de destruir a Mel que eu tinha lá em casa. Nunca nem liguei a Estás a ser televisão. comido pela Mel, ele tá não é? acabando comigo. A Mel e todas as outras. Que não tem mal nenhum agora. Imagina que tu usas, então paga. Eu não Imagina- uso, eu não uso. Eu não uso. Imagina, Ter consciência, ter imagina que tu consciência. usas, imagina que tu usas, então paga. Não faz sentido é nós não pegarmos numa folha e num papel, perceber onde é que estamos a gastar o nosso dinheiro e questionar. É muito shop, é muito, se calhar dá bobedeira. Então se calhar eu tenho que reduzir, se calhar não. Agora se não é, agora se isso é uma coisa prazerosa para ti, então não deixes tomar esse shot. Porque isso vai ser importante para ti. Yeah. É uma coisa que traz felicidade. Não dá. Agora, substitui por outra. Substitui por uma que não faça sentido nenhum, não é? Substituímos coisas boas por coisas menos boas. O problema é que nós temos tudo no mesmo saco. Ninguém olha, ninguém faz, ninguém questiona. Ninguém então nós mede, olhamos não é? sempre para tudo da mesma maneira. Por isso é que vais gastar isso nesse. E nós, mas porquê é que não posso gastar? Não é? É tal questão, o que é caro? Exato. O que é caro para ti pode ser super Exatamente, barato e o para que mim. é caro? Não é? Um frigorífico pode ser caríssimo, mas tu vais usá-lo todos os dias, durante uma data de anos. Se calhar o custo dia fica ali e um frigorífico se calhar não é caro. Claro. Não é? Se calhar Até a qualidade do frigorífico. Tal e não é? qual, tal e Se eu qual. tiveres de estar sempre a variar ou a trocar de 2 em 2 anos versus comprares um melhor agora, a probabilidade de Yep. ficares melhor servido. é Tu grande. falaste e a expressão que utilizaste foi éramos 5, ou seja, no início do Doutor Finanças. Tu lembras-te do momento ou da hora em que isso aconteceu? Havia um shot. Lembro perfeitamente. Lembras-te perfeitamente. Então vamos fazer-te aqui um desafio de improviso. Ok. Já nos contas a história verdadeira, vamos descobrir aqui uma realidade paralela. Uhum. Peço-te que vás buscar essa imagem, esse momento, e que nos comeces a contar a história, e depois vamos fazer aqui um jogo de improviso que é o troca, em que eu te vou pedir para trocares a última palavra ou expressão da frase que disseste, e vamos ver se construímos aqui uma realidade paralela. Então, Como aconteceu? assinámos a escritura da constituição da empresa, tirámos uma fotografia aos 5, descemos no elevador e viemos até à rua. Andámos 20 a 30 metros, encontramos uma esplanada. Sentámos-nos e pedimos uma cerveja. Troca, Leite, troca. pastel de nata, Ok, boa, continua. continua a Sim, trocar. Continua essa continua a história. história. Só na troca é que trocas. Ok. Então, brindámos com um copo de leite e com o pastel de nata, mas não caiu bem. Voltámos a pedir uma cerveja. Ok. E depois brindámos, levantámos-nos, abraçámos-nos e fomos à nossa vida. Troca. Esquecemos que faltava assinar um papel, voltámos todos outra vez a subir no elevador, fomos à sala, assinámos e não queríamos que terminasse assim. Voltámos a descer, andámos 30 metros, fomos àquela esplanada Troca. e desta vez não havia leite, não havia não havia pastéis de nata, nem cerveja. Estava O café. fechada. Ok. O café tinha fechado. Ele negou Como é o que- universo paralelo que a gente Agora, sim, negou, tentaste a fugir aí do Ele universo voltou para a paralelo. cerveja, ele gosta da cerveja. Eu gosto de cerveja. A minha questão é, como é que foi? Houve algum momento, algum segundo em que tu percebeste, ok, é este o caminho, é isto que vai acontecer? Sim, sabes, isto tem a ver com o processo, não é? É sempre que o processo que tu falavas há bocadinho. O que é mais prazeroso é o processo, não é o resultado. É aquilo que tu vais vivendo e vais experienciando ao longo da vida. E o que levou a esse processo foi a minha palavra ser a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. E antes desse momento, o que tinha acontecido, eu tinha contratado uma pessoa e lhe tinha prometido que ele passaria a sócio se atingisse um determinado objetivo, e os meus sócios na altura, na outra empresa, quando chegou a essa altura e quando foi concretizado essa meta, não acharam piada que isso acontecesse. Para mim foi simples, foi sair e abrir uma nova. Ok. E com essa pessoa e começámos aí o caminho. Depois, mais tarde, é a vida a acontecer, 2014, em 2017 separámos. Cada um foi para a sua vida, ele seguiu com a empresa dele, eu segui com a minha, e está tudo bem, é a vida a acontecer. Yeah. E a vida está sempre a acontecer e é algo que, como tu disseste, é um processo e é algo que tem que ser prazeroso a médio prazo, mas muitas das vezes é doloroso. Tu, como comunicador, vou pedir-te que tentemos ir buscar
um momento, o doloroso, é pôr um juízo de valor na própria palavra ou na própria situação, mas algum momento em que tu estivesses a comunicar com um grupo, com uma plateia, e que fosse complicado, Sim. em que tu percebesse, é lá, Lembro como se fosse hoje. estou a perder aqui o pé. Lembro como se fosse hoje. Em 17 anos de empreender foi o único momento de lá até agora que eu li um discurso que escrevi. Nunca o tinha feito. Eu faço tudo de improviso. A minha vida é feita de improviso. Eu não sou nada estruturado. Eu sou a pior pessoa para o meu departamento de comunicação. Porque eles preparam, eu leio, mas depois digo um bocadinho ao lado, ou digo da maneira que eu acho que devo dizer. No Covid, quando aconteceu o Covid, quando nós tivemos que ir todos para casa, e nós não foi diferente, eu vi uma arrasca. Eu já tinha 40 pessoas comigo na altura. Nós não fazíamos ideia o que é que ia acontecer a seguir. Na noite anterior eu não dormi e escrevi. Foi a primeira vez que eu escrevi na vida. Essa história está contada. Foi a primeira vez que eu escrevi na vida, porque eu queria que todas as pessoas percebessem aquela mensagem da mesma forma, com as mesmas palavras, com a mesma intuição, com a mesma... Também queria gravar aquela mensagem para quem não estivesse presente naquele momento, que a comunicação chegasse exatamente da mesma maneira. Foi de longe a mensagem mais dolorosa naquela altura que eu tinha dito até então. Hoje olho para trás e o Covid para nós foi uma coisa boa. Não é? Para nós foi uma coisa boa. Os bancos fecharam, nós, como éramos digitais, nós conseguimos crescer. Nós contratámos 80 pessoas no período do Covid. Nós não despedimos ninguém, nós crescemos. Foi claramente das alturas em que nós crescemos mais rápido, porque as condições assim o ditavam. Porque há sempre aquela coisa, uns choram, outros vendem os lenços, não é? E nós pusemos-nos do lado das pessoas e ajudá-las a tirar aquele que naquela fase elas não conseguiam, porque os bancos estavam fechados, porque não tinham acesso à informação. Então bora lá criar aqui de novo, bora lá dar as cartas e dar de novo, baralhar e dar de novo. E criámos ali, demos um pulo grande que nos transformou mais naquilo que nós somos hoje. Hoje somos muito diferentes depois do Covid. Mas foi dolorosa porque era uma mensagem dolorosa. Foi dolorosa porque tinha incerteza, não é? Porque eu não sabia, se passados uma semana eu tinha que despedir aquelas pessoas todas. Eu não sabia que se chegava ao final do mês, eu sabia e disse de forma completamente transparente o dinheiro que tinha na conta até onde é que eu ia aguentar naquele dia. Pedi ajuda a todos os clientes, era como se fosse o último a partir daquele momento, e que nós tínhamos que nos unir mais do que nunca, e quando não houvesse alguma coisa para fazer nós íamos ligar a alguém e perguntar se precisava de ajuda ou o que é que nós podíamos fazer. E durante aquele período nós íamos servir quem tivéssemos que servir. E enquanto o dinheiro chegasse, e toda a gente sabia até onde é que o dinheiro chegava, nós íamos lutar e íamos dar tudo para que a empresa conseguisse resistir. E essas 40 pessoas ainda estão contigo hoje? Muitas dessas 40 pessoas ainda estão comigo. A maioria das 40 pessoas. Dentro desse escopo de comunicação e do teu dia a dia, você tem uma boa comunicação e você navega bem em finanças e tem uma história, que virou um livro. E hoje você tem, né, você tem os 4 sócios e você tem muito mais. Tem mais. Mas você teve em algum momento aporte financeiro, parceiro? Certo. Como é que foi esse pitch de venda para prospecção, para novos sócios, em que você não podia perder? É simples. Como é que é isso? Você se prepara ou você fala mais com emoção? Você traz os argumentos do teu livro? Como é que é isso? Muita emoção e muito pouca racionalidade. Eu tenho uma coisa na vida, comecei desde cedo, que é quanto mais dou, mais recebo. Nós não temos investidores, não temos banco, não temos nada. Como se diz em Portugal, tudo o que nós construímos foi com o pelo do cão. O que nós temos muitos sócios. Temos muitos sócios, não temos 13 sócios. Que eu, ao longo da minha vida, fui distribuindo a cota que eu tinha pelos outros. E tem sido esse o processo. É num processo que eu acredito que todos nós juntos somos muito mais fortes que alguma vez seria sozinho. Não é? Quando não tens a maioria dos outros, não, nem de perto nem de longe. Se 3 se juntarem, dão-me um pontapé no rabo e eu vou à minha vida. E eu vivo feliz com isso. Vivo mesmo feliz com isso. Não perco um minuto da minha vida a pensar que se os 3 se juntarem têm mais cota do que o que eu tenho sozinho. Porque é nisso que eu acredito. Eu acredito que eu acredito em processos colaborativos. Eu não acredito em processos de seguidistas e que agora estou aqui, embora lá todos aqui atrás. Não. Desde cedo que eu percebi quais eram as minhas limitações. E desde cedo que eu percebi que se eu quisesse fazer alguma coisa ou acrescentar valor aos outros, além de mim eu tinha que trazer pessoas para o pé de mim que soubessem muito mais do que eu. Não podia ser igual, nem menos. Tinha que ser mais. Portanto, eu ao longo da vida tive a sorte de trazer para o pé de mim amigos, que o Dr. Finanças é um bocadinho assim,
fora do normal. Se ainda não faças negócios com os amigos, não Exato, se aplica aí. Não, zero. Ok. Eu tenho 9 pessoas que reportam a mim na Comissão Executiva do Dr. Finanças. Somos uma empresa mais estruturada, mais organizada, e todos eles têm uma história de vida comigo. Há uma pessoa que eu contratei por CV, que é a Irene, a pessoa dos recursos humanos há 6 anos atrás, e que tinha zero a ver com os recursos humanos, mas os olhos dela brilharam naquela entrevista quando falava por pessoas, e foi só isso, foi esse o motivo que levei a contratar. Foi das melhores contratações que eu fiz. Hoje tenho diversidade, eu hoje sou muito melhor pessoa depois da Irene ter entrado, e ela percebia, não tinha feito nada de recursos humanos até essa data. Todos os outros são uns foram meus chefes quando eu estava no Deutsche Bank, outros trabalharam comigo, outros é um meu vizinho, outro foi quando numa altura da Troika eu tive que negociar com a Jerónimo Martins, e ele estava do lado de lá, era o negociador, esmiuçou-me, e hoje é o meu CFO, é quem trata das minhas contas. Escolheste-o bem, não é? Todos eles têm, Tu nessa têm reunião uma já estás a história. pensar, acho que vais trabalhar comigo Não, mais tarde ou mais cedo. nem Não? de perto nem de longe. Começámos por ter uma relação completamente profissional, e ele era duro na negociação, estava a fazer o papel dele, como é óbvio. Depois criámos empatia, depois ele faz o prefácio no primeiro livro que eu lancei em 2014, Como Acabar com as Dívidas. O Rui é um Trump invertido. Ele, em vez de falar eu te demito, ele fala eu te contrato. E depois fomos criando relação, e hoje está connosco, depois de estar 20 e tal anos na Jerónimo Martins, hoje está full, só que o Dr. Finanças é quem leva as nossas contas, e estão muito bem entregues, entregues. Mas isto para dizer que há sempre uma história, não é? Por isso é que eu não sei se a história está nos livros, não é? Cada um faz a nossa história. Nós podemos escrever a nossa história para trás. Nós irmos ler aos livros como é que se faz a história. Nós podemos chegar com algumas noções. Alguém tem sido uma sorte. Eu não queria escrever este livro. Não foi por opção minha, não foi uma decisão minha aos 46 anos. Vou contar a história da minha vida. Foi mais ou menos imposta, entre aspas, por pessoas que estavam à minha volta, que acharam que a história era interessante e que ia inspirar outros. E foi só isto que me levou a escrever o livro. Inspirar. Se eu puder inspirar a alguém a acreditar que não precisas de ser o supra-sumo, nem ter o MBA. Se tiveres, ótimo, eu não sou nada contra quem tem. Mas basta acreditares e rodear-te de pessoas que tu consegues ser aquilo que tu quiseres ser. E essa é a principal mensagem que eu tento deixar no livro e que tento deixar às minhas pessoas. Há 4 coisas, eu falo imenso, há 4 coisas que eu digo a todas as pessoas que entram no Dr. Finanças. A primeira tem a ver com aquilo que nós já falámos aqui. Isto vai parecer uma seita. Porque as pessoas olham de fora e veem, a malta está sempre a sorrir, está sempre meio feliz, as pessoas estão todas nas redes sociais a dizer imensas coisas sobre a empresa, as pessoas estranham, será que eles pagam? Será que não? Felizmente não. Portanto, o que eu lhes peço, por favor, aos que estão a entrar, ajudem-nos a que isto continue a parecer uma seita. Juntos, não é? Exato. Vamos lá, ajudem-nos a que essa imagem continue a transparecer para fora. A segunda coisa que eu digo, venham para ser felizes. Porque eu acredito mesmo na história do sorriso. Eu acredito em humor, eu acredito que as pessoas felizes são muito mais produtivas. Eu acredito que as pessoas, quando não são felizes, têm que dizer que não estão felizes. E um grande problema que existe nas empresas em Portugal é isto. É que nós temos medo de dizer aquilo que nós sentimos. Então vamos acumulando, até pum, até que rebenta. E não, há um processo de feedback, há um processo de santo. Eu não estou feliz, digo. E a mim, enquanto identidade patronal, só tenho uma coisa a fazer: arranjar uma forma que a pessoa volte a ser feliz. Eu não quero que ninguém esteja infeliz à minha volta. Aí é garantir a segurança psicológica ou a segurança emocional para as pessoas poderem dizer e falar claramente e abertamente claro, aquilo e nós que vamos ter pensam. momentos na sua. Eu às vezes estou infeliz. Eu já tive um burnout em 2017 quando tive aquela separação dos sonhos. Eu já estive lá e tive que sair de lá também. Yep. Portanto, todos nós, é vida, somos seres humanos e há que acontecer. A terceira é tragam um sonho. Eu acredito que isto só faz sentido se nós tivermos sonhos. Se não tivermos sonhos, eu vou trabalhar para quê? Eu vou todos os dias para ali, para quê? Tragam um sonho com eles. E se puderem partilhar comigo o sonho ou connosco, pá, no dia em que o atingirmos, vamos comemorar juntos a cerveja, o shot, seja aquilo que for, e é das coisas mais prazerosas que existe. É nós, enquanto empregadores, podemos potenciar que as pessoas estão à nossa volta concretizam sonhos. Isto é, aliás, eu acho que só para isso é que nós servimos, não servimos fazer mais para realmente nada. a diferença, não é? Porque as pessoas têm que ter um motivo, não é? Têm que ter, eu vou trabalhar porquê? Só para pagar contas ou para atingir uma coisa maior? Então, se eu quero atingir uma coisa maior, eu tenho que ter possibilidades que me levam à quarta coisa, que eu digo sempre que é o meu lugar está à disposição. Eu não faço aquilo que me fizeram aos 30 anos. Aos 30 anos, quando eu estava no Deutsche Bank, eu fui desafiado para uma função, private banker, na altura. Eu, entretanto, comecei como estafeta, mas fui fazendo o meu caminho ao longo dos 12 anos que lá tive. E na altura um diretor disse que eu não tinha capacidade para aquela função. E foi assim a primeira vez que eu me sentia tamponado. E provavelmente eu não tinha
Não tinha. Mas também não tinha para as outras e fui-me safando, não é? Lá para um português, fui-me safando. Mas aquilo mexeu comigo e fez-me sair. E fez-me abrir o meu primeiro negócio. Hoje eu olho para trás e eu não faço isso a ninguém. Portanto, o meu lugar está mesmo à disposição. Porque eu acredito em modelos empreendedores, acredito que as pessoas devem sonhar e ir até onde elas quiserem ir. E quem me dera a mim, daqui a uns anos, ter não sei quantos CEOs, quer dizer que nós estamos a prosperar, que temos várias empresas, estamos todos a crescer e isso é maravilhoso. Todos estão... Portanto, é por aí, é aí que eu é muito parecido com acredito. um brasileiro chamado Valdez Ludwig, que é uma figuraça. Eu não sei nem se ele dá mais informações. E ele falava isso. O que leva alguém a trabalhar de 9 às 6 numa empresa e arrumar um atestado quando vai ao médico de 5 dias para não aparecer nem na porta da empresa. E ele sai da empresa e vai trabalhar no barracão da escola de samba de graça até 3 horas da manhã. E aí um dos argumentos que ele fala é porque o barracão da escola de samba dá para ele a possibilidade de desenvolver o sonho dele. Na hora que as empresas olharem isso e o discurso dele, eu não vejo a empresa como um trabalho como um mal e eu sou feliz quando eu chegar em casa, tirar minha máscara, missão impossível. Voltando aqui ao início, e aquilo que tu disseste, eu acho que é fundamental e é basilar. As empresas são só desculpas para as pessoas estarem umas com as outras. Portanto, o importante são as pessoas. Claro que o negócio e a empresa é importante. Há aqui uma questão que é, nós estamos aqui a terminar aqui o Comunicómico, um podcast sobre comunicação, improviso e humor, e temos um desafio para ti. Ok, o Augusto e eu falamos uma língua estranha, e tu, como bom comunicador, terás que saber ler a tua audiência. Vamos pedir-te que sejas o tradutor da nossa conversa para a nossa audiência que está lá fora. A gente veio da Gromelândia, nós somos gromelôs da mesma tribo, e você vai explicar para a plateia vamos fechar o Ele é inteligente. Ele é gromelô, eu sou gromelense, né? Porque em Portugal... Então nós vamos ter aqui uma conversa e tu vais traduzindo frase a frase. Isso, tudo bem? Mas vamos fechar o escopo dele, que ele é rápido. Você vai estar falando com uma plateia de finanças. Não sabemos, vamos deixar, se calhar o tema vai para lá. E Torin um pouquinho de chac. Como é que tu estás a nível do teu orçamento? Entendeu, não é? Olha, ia cá. Estou ótimo, como é óbvio. Todos os dias faço contas de somar, dividir e de perguntar. Assim que com. Mas quanto é que sobra ao final do mês? No chão? Não, na carteira. Tu tens que me dizer quanto é que sobra ao final do mês na tua carteira, não é estares a divagar e a dizer que perdeste e que isto e aquilo. Coin. Sim. Toma lá estes 10 euros e vai perceber o que é que podes fazer com eles. Empreender. Vai montar uma empresa. Vai saber o que é que podes fazer. Em alguns momentos o Rui ultrapassava o limite, né? A liberdade total. Mas isso é difícil, isto é difícil, não é fácil. Mas sob pressão, Mas no improviso há uma regra interessante no improviso que é não há erros, há oportunidades. E tudo é uma oportunidade. Mesmo quando erramos, é uma oportunidade para construir algo novo. Na vida é igual. Bom. Tal e qual. Por isso é que o improviso tem boas ferramentas de vida. Rui, para terminar, aqui o Comunicómico, onde é que as pessoas te podem encontrar a nível de redes sociais? Estarás no LinkedIn, Instagram, por aí afora? Olha, no LinkedIn podem acompanhar os meus almoços almoço com muita gente, todos os dias estou a brincar, no LinkedIn, no Instagram, no site doutorfinanças.pt, nas nossas redes sociais, nós escrevemos muito, fazemos muito, temos muito podcast, temos muita coisa que fazemos para ajudar as pessoas, para dar conhecimento às pessoas. Portanto, há sítios giros, muito giros para nos seguirem e para crescerem connosco. Esse é o objetivo. Não é? Ok, e para aprenderem, porque a literacia financeira aqui é fundamental. Para terminarmos mesmo, 3 dicas, técnicas, ferramentas, conselhos que tu possas dar a alguém que utiliza, todos nós utilizamos a comunicação, mas alguém, 3 dicas ou técnicas que as pessoas possam utilizar para melhorar a comunicação. O que é que tu aprendeste ao longo do processo? Humildade, ok, verdade e voz. A voz foi uma das coisas. A humildade e a verdade é o que me trouxe até aqui.
A voz foi uma ferramenta brutal, ajuda-me mesmo muito. Eu não sabia, eu aos 22 anos era cobrador no Deutsche Bank, cobrava dívidas e tive que fazer crescer, tive que parecer mais velho do que o que tinha para conseguir cobrar. Ok. E comecei a desenvolver sem querer, eu olho para trás Essa e vejo... voz do Oceano vejo... Pacífico. Depois fiz teatro, fiz algumas coisas que me ajudaram na colocação, mas claramente a voz para mim foi tão importante que a minha mulher primeiro apaixonou-se pela minha voz e só depois é que me conheceu e apaixonou por mim. Portanto, eu acho que a voz e a forma como nós comunicamos devemos trabalhar, porque quanto melhor nós sabemos colocar também a voz, melhor a nossa audiência vai perceber aquilo que nós Ok, boas dicas. Muito boas bom, dicas. muito bom. Este foi o Comunicômico. O Comunicômico com um pé ali no dinheirinho. Eu tô me sentindo motorista de caminhão, sabe? Aqueles motoristas de caminhão que tem escrito assim. Então, quem tem mais dinheiro não é quem ganha mais, é quem economiza mais. Ó, frase de caminhão, é isso? Quem tem mais dinheiro... Eu posso ser um médico, ganhar 40 mil euros e gastar 42 e ganhar 2 mil euros e viver com 1.200. A importância não é a quantidade, é o que tu fazes com ele. Ok, indiferente. um conselho. O tamanho não importa. Não. Sexualmente eu já escutei isso, não é a quantidade. Mas é verdade, porque tu tens é que ser feliz com aquilo que tu tens. Não é? E se tu fores feliz com aquilo que tu tens, vais conseguir almejar mais. Se tu fores infeliz com aquilo que tu não tens, então tu tens um problema e vais ter um problema. Estás sempre em déficit. Isso. Não é? Muito bom, muito, muito bom. Rui, muito obrigado. Obrigado, Rui Bairrada, Doutor Finanças. Sigam nas redes sociais. Paulo Oliveira. E Augusto Show, a Oratória Criativa. Obrigado pela audiência, obrigado pelo tempo de vocês. O Comunicómico. Muito obrigado. Obrigado. Act like you know. Act like you know.